primeiro livro da Bíblia, da criação, aqui no texto do capítulo 37, do versículo 3 e o versículo 4. A palavra que foi lida foi esta: Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no, e não podia falar com ele pacificamente. Esse texto, ele fala de uma história comovente, a história de José, seus irmãos, seu pai e de toda a sua família. Essa história deixa para nós um legado de que, se nós permanecermos fiel à voz de Deus, Deus vai ser fiel para cumprir toda a sua palavra na nossa vida. Mas antes de entrar nesta palavra, eu estava meditando em uma palavra quando o nosso irmão pregava e falava do amor de Deus, e eu percebi e veio na minha mente uma palavra que diz que nos últimos dias muitos se esfriariam, onde a palavra de Deus, ela diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E no ano de 2004, por conta da crise no Brasil, naquela época havia uma crise muito grande no governo Fernando Henrique Cardoso, tendo em vista o desânimo e a baixa estima de muitas pessoas naquela época. Estrategicamente, o governo naquela época criou uma sigla, um comercial, e as mídias sociais começaram a lançar e fazer essa campanha nas televisões, nos rádios, porque naquela época não se tinha internet como os dias de hoje, e as televisões e as mídias sociais daquela época, que eram poucas, mas nós tínhamos a televisão, o rádio, os jornais, e começaram a lançar uma campanha com o tema: eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. Era esse o tema, para animar as pessoas, para dar um ânimo àquelas pessoas, porque o Brasil estava passando por uma crise econômica e as pessoas precisavam de alguma forma se animar. E quando eu leio esse texto que nós lemos na leitura oficial, que é muito conhecido porque fala de uma história de alegria, de uma história de sonho, de luta, de problema, mas nós também vamos ver que, além de problemas, de dificuldade, esse texto também fala de conquista, de superação, quando nós decidimos ser fiel a Deus. E o que nós percebemos nesse texto é que foi difícil a trajetória de José, que foi difícil o seu caminho, começando dentro da sua casa, com a perseguição, com a humilhação dos seus irmãos. Mas nós vamos perceber que, se nós formos fiel, se nós decidimos a nossa vida com Deus, independente do sofrimento, independente da luta, Deus, Ele há de nos exaltar. E nós vamos perceber que na vida de José teve muitos problemas. E se nós fôssemos dividir a vida de José, poderíamos dividi-la em até três momentos muito importantes. Do 0 aos 17 anos, nós vamos ver que José estava dentro da casa de seu pai. Dos 17 aos 30 anos,
nós vamos perceber uma vida de sofrimento, uma vida de perseguição, uma vida de altos e baixos. Mas nós vamos perceber também que dos 30 aos 110 anos, nós vamos perceber uma vida de gozo, de poder, de autoridade como governador do Egito, no cumprimento da vontade de Deus. Do 0 aos 17 anos, os irmãos perseguiam ele dentro de casa, praticavam tudo que era desagradável a Deus, mas José se mantia justo, se mantia fiel, se mantia obediente. Dos 17 aos 30 anos, começou a sua peleja, quando revelou um sonho, quando revelou ali a vontade de Deus na sua vida. Mas o que eu quero destacar neste momento não é o sonho. O que eu quero destacar para você neste momento não é o sofrimento que José passou. O que eu quero destacar neste momento é algo diferente. O que eu quero destacar para você nesta manhã é que é nessa história, é nesse momento de crise, é nesse momento de dificuldade que a palavra de Deus, que a história vai nos mostrar que José recebeu uma túnica do seu pai. E essa túnica, ela fala de destaque. Essa túnica, ela fala de bênção, porque quando Deus resolve revestir alguém, quando Deus quer abençoar alguém, quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, quando Deus quer abençoar a vida de alguém, não tem irmão, não tem diabo, não tem ninguém que impeça a tua bênção. E é por isso que eu queria falar sobre um tema: ninguém vai tomar a minha bênção. Ninguém vai tomar a tua bênção. Porque o que Deus te prometeu é teu. O que Deus te prometeu é teu. O que Deus tem guardado é teu. E Deus quer te dar uma túnica de bênção nesta manhã. Deus tem reservado para tu uma túnica de bênção, de vida, uma túnica de cura, uma túnica de milagre, uma túnica para o teu ministério. Deus tem reservado uma túnica para a tua vida, mas não é uma túnica igual ao dos outros, é uma túnica de destaque, é uma túnica colorida. Naquela época era comum as pessoas, os hebreus usarem, vestir uma túnica. Mas o detalhe da palavra de Deus é que essa túnica na qual José recebe do seu pai era uma túnica diferenciada. Os seus irmãos também vestiam a túnica, mas a túnica daquela época era a túnica do trabalhador. Era uma túnica mais curta, era uma túnica que iria até o joelho, até o meio dos braços, para dar facilidade para aquelas pessoas trabalharem. Mas o que se destacava nessa túnica de José é porque era uma túnica comprida, que ia até os tornozelos. E ainda mais se destacava porque era colorida, e segundo os historiadores, era uma túnica usada só pelos príncipes e primogênitos. A túnica de José fala de destaque, fala de favorecimento, de nobreza, de reconhecimento. E você vai perceber no versículo 3 desse texto, do capítulo 37, que Jacó amava mais do que todos os seus filhos. Mas amava por quê? Porque José cumpria a vontade de Deus, porque José era obediente ao seu pai. E quando essa túnica de destaque foi entregue a José, eu fico imaginando os seus irmãos observando o seu pai,
O seu pai Jacó costurando aquela túnica, fazendo aquela túnica. E se nós formos olhar pelo um ponto de vista de lógica, a pessoa que era para receber essa túnica não era José, porque José não era o primogênito. Naquela época se valorizava muito o primeiro filho. Naquela época se dava muito crédito, porque o filho primogênito era o sucessor de seu pai. Era ele quem dava continuidade. Era ele quem dava continuidade ao trabalho, a tudo aquilo que herdava do seu pai. Mas o que se destaca neste momento pela obediência de José é que, independente de seguir uma lógica, porque se nós formos olhar pelo um ponto da lógica, aquela túnica deveria ser entregue a Rúben, por ser o mais velho. Mas Rúben era desobediente ao Senhor. A Bíblia vai mostrar que ele deitou com uma das mulheres, com uma das concubinas de seu pai. Os outros irmãos desobedeceram ao seu pai, desobedeceram a Deus, fazia tudo o contrário ao que o pai dizia. E José sempre levava ao seu pai a desobediência dos seus irmãos. No versículo 2 desse capítulo 37, a Bíblia vai dizer que José trazia a má fama dos seus irmãos a seu pai. O texto quer dizer que em meio a toda essa bagunça, em meio a tudo que se fazia de errado entre os seus irmãos, tinha alguém diferente. Tinha alguém que se fazia presente em ser obediente a Deus e a seu pai. Talvez as pessoas tenham te ignorado. Talvez você tenha sido xingado, porque você tem se destacado pela sua obediência. Talvez você tenha se destacado em meio a tantas pessoas, em meio àquelas famílias suas que só falam mal de você. Mas se Deus tem te honrado, se Deus tem honrado a tua vida, é porque você tem sido obediente a Deus. E Deus honra quem é obediente. Os irmãos planejaram matá-lo. Os irmãos planejaram tirar a sua própria vida. A Bíblia vai mostrar nesse texto que Rubens não permitiu, porque não queria ser culpado do sangue de José. A Bíblia diz que jogaram ele num poço, humilharam, maltrataram. O que eu quero dizer, meu amigo, é que podem te humilhar, podem te maltratar, podem falar mal de você, podem dizer que você não presta, mas a túnica do Senhor está guardada para você. Essa túnica ela não dá no teu irmão mais velho, essa túnica ela não dá no teu irmão mais novo, essa túnica não dá no teu irmão fofoqueiro, essa túnica não dá no teu vizinho, porque ela foi feita sobre medida para você. Oh, aleluia! Mas tem pessoas que querem tomar a túnica de qualquer jeito. Tem pessoas que querem tomar a tua túnica à força, como fez os irmãos de José. Mas o que eu quero dizer é que mais para usar essa túnica não é de qualquer jeito. Fofoqueiro não usa. Mentiroso não usa. Vão te achar quadrado porque você é obediente a Deus. Mas permanece fiel. Permanece na posição que Deus te colocou. Porque Deus ele quer te honrar. A tua túnica não está na mão de ninguém, está nas mãos de Deus. José permaneceu fiel a Deus. Foi levado para o Egito. Foi humilhado. Foi jogado no cárcere. Passou tudo que era de passar, mas cumpriu ali à risca aquilo que Deus estava com ele, aquilo que Deus tinha falado em sonho para ele. Talvez Deus já tenha falado com você nesta manhã. Talvez Deus já tenha falado com você por esses dias.
Será que você não pode parar um pouco e atentar à voz de Deus? José se destacou pela obediência. José se destacou porque Deus queria usá-lo e ele honrou aquilo que Deus tinha falado com ele. Mas tem muito crente que quer usar uma túnica de destaque, mas é crente mimimi, é crente covarde. Crente covarde não usa essa túnica, crente mimimi não usa essa túnica. E o que eu quero dizer para você nesta manhã, meu amigo, é que Deus ele quer te abençoar. É que Deus quer pôr em você uma túnica diferente. É que Deus quer pôr em você uma túnica de destaque. Assim como usou a Jacó para fazer uma túnica para o seu filho José. Hoje é manhã de bênção. Hoje é manhã de milagre. Se apresenta diante de Deus nesta manhã. Se apresenta diante de Deus e diga: eu aceito. Eu quero a Jesus. Tem pessoas que já estão aceitando a Jesus nesta manhã, mas está faltando você. A palavra de Deus nesta manhã foi de oportunidade. A palavra de Deus nesta manhã foi de obediência. A palavra de Deus nesta manhã foi para você refletir que existe um Deus que em meio a toda dificuldade, Ele ainda é por você. Foram dias difíceis. Foram dias tremendos na vida de José. Não foi do dia para a noite. Porque tem pessoas que acham que o milagre de Deus, que o cumprimento da promessa de Deus na vida, vai se dar de um dia para a noite. Deus até pode fazer isso. Se Ele quiser, Ele pode, porque Ele é Deus, Ele pode tudo. Mas nós devemos entender que quando Deus quer fazer algo, Ele trabalha aos poucos na tua vida. Deus molda o homem. Deus prepara o homem para uma obra maior. Isso que tu tem passado é Deus te preparando, assim como preparou a José. Deus preparou José. Deus conduziu José para um lugar que ele ia ser a pessoa principal para livrar o povo de Deus de uma catástrofe da fome. Será que você ainda não percebeu que Deus é com você? Será que você não percebeu que você tem sido liberto? Dá um crédito a Deus nesta manhã. Eu queria me despedir nesta manhã fazendo uma oração. Eu queria me despedir nesta manhã fazendo uma oração para Deus te abençoar. Você que está no hospital, você que está preso, você que nessa manhã se encontra no cárcere, no semiaberto, no regime fechado, você que está tendo essa oportunidade de trabalhar no presídio, que cometeu muitos erros, e está pagando pelos seus erros hoje, mas ainda não é suficiente. É momento de você refletir que você precisa de uma vida com Deus. E eu quero orar por você, meu amigo presidiário. Você, meu amigo que está hospitalizado. Você que está nesse momento no pronto-socorro, clamando, pedindo um socorro a Deus, com medo de morrer, porque não sabe nem para onde vai. Se você morrer com Cristo hoje, você tem direito a entrar no céu. E nessa manhã eu queria orar para você. Nessa manhã eu queria fazer uma oração. E eu já queria que você fechasse os seus olhos.